Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue-me. Hoje é dia 3 de fevereiro, meu nome é Vanderlei e hoje eu vou compartilhar com vocês sessão 11 de Doutrina e Convênio. Essa é uma revelação dada especificamente ali para Hyrum Smith, né, irmão de Joseph Smith. Ele vai buscar ali, ele sabe que seu irmão foi chamado como profeta, está fazendo uma grande obra ali e ele quer se envolver no trabalho, ele quer começar a pregar o evangelho. Então ele vai lá e pede para o irmão uma revelação. E aí o Joseph Smith ele vai por meio ali do Urim e Tumim e busca essa revelação ao irmão dele. Tá bom? Interessante que na seção 11, aqui no versículo 27, diz assim: Eis que te falo a todos os que têm desejos bons e lança sua foice para ceifar. Então a revelação não veio só para Hyrum Smith, para Joseph Smith, veio para todos, né? Aqui mesmo fala: eis que falo a todos que têm desejos bons de ceifar, ou seja, de pregar o evangelho, de colher frutos para o Senhor. E mesmo quando nas escrituras não tiver para todos, tiver um nome de uma pessoa específica, por exemplo, lá em Doutrina e Convênio, na seção 31, né, é uma revelação dada a Thomas, né? Aí fala, no começo do versículo diz assim lá, ó, Toma, meu filho, bem-aventurado és tu por causa de tua fé em minha obra. Nós devemos trocar o nome da pessoa sempre para fazer a aplicação pessoal para nós nas escrituras. Então, se fosse para eu lendo essa escritura, teria que ficar assim: Vanderlei, meu filho, bem-aventurado és tu por causa de tua fé em minha obra. Sempre fazer a aplicação pessoal, tá bom? Independente ali do nome que está sendo usado. Mas interessante aqui que nessa revelação dada a Hyrum Smith, o Senhor fala a todos, né, que tem um desejo bom de compartilhar o evangelho. Então essa revelação acaba sendo para todos nós, tá bom? Continuando, né, aqui nos versículos, eu vou ler aqui o versículo 15, né, da seção 11, diz assim: Eis que te digo que não precisa supor ter sido chamado a pregar, até que seja chamado. Bom, ele está falando de uma designação específica, tá bom? Como hoje em dia tem os missionários que são chamados ao campo com uma designação específica, uma área geográfica, ele está falando desse tipo de chamado, para Hyrum Smith não supor que ele tinha sido chamado, mas esperar ele ser chamado. Realmente vai ser um chamado oficial. Tá bom? Agora, compartilhar o evangelho é uma função de todos, tá bom? Todos nós devemos compartilhar o evangelho. Aqui ele está falando de um chamado específico. Tem até uma referência que vai para Regras de Fé 5, né? Que diz assim: Cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia e pela imposição de mãos, por quem possua autoridade para pregar o evangelho e administrar suas ordenanças. Então, quando ele fala para ele não supor que tinha sido chamado, até que seja chamado, é porque ele seria chamado por designação ali, por imposição de mão, tá bom? Mas a função de compartilhar o evangelho com todos. Também o Senhor pede um pouco de paciência ali, né, a Hyrum Smith. Ele diz assim no versículo 16 e 17 e 18: Espera um pouco mais, até que tenha minhas palavras, minha rocha, minha igreja, meu evangelho, a fim de que conheças indubitavelmente minha doutrina. E então, eis que será feito de acordo com teus desejos, sim, de acordo com tua fé. Guarda os meus mandamentos, mantém silêncio, e recorre ao meu Espírito, para ele buscar ali por meio do Espírito Santo o que ele pode fazer. Interessante que o Senhor fala aqui para ele: espera um pouco mais, para obter minha palavra. Aqui o Senhor claramente ele está falando do trabalho de tradução do livro de Mórmon, que ainda estava concluindo o trabalho, ainda ia ser lançado o trabalho, a igreja ainda não havia sido restaurada. Então era necessário ele esperar um pouquinho mais para ele começar a compartilhar o evangelho. Lembrar que Joseph Smith ele teve que sair lá de Palmyra, onde ele morava, por causa de muito alvoroço, muita gente em volta ali querendo pegar as placas, tudo. Então nesse momento o Senhor falou: espera um pouco mais, busca o meu espírito, vai aprendendo e depois você vai ser chamado para pregar o evangelho, no devido tempo ali. Coisa que nós não temos impedimento hoje, né? Hoje nós já temos o livro de Mórmon, temos
temos a igreja restaurada, temos um missionário para nos ajudar. Então nós podemos compartilhar o evangelho com todas as pessoas, é muito bom. Bom, uma parte do versículo aqui, né, que ele menciona, diz assim: eis que será feito de acordo com teus desejos, né? Ele estava desejoso de ajudar na obra do Senhor. E o que nos motiva a compartilhar o evangelho? Eu gostaria de compartilhar quando Isaías ele foi chamado ali como profeta, né? Qual foi a experiência dele? E na verdade, antes que o Senhor chamasse Isaías ele se oferece para trabalhar para o Senhor, tá bom? Vamos ver como que se deu essa experiência aqui. Fica lá em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 5 em diante ali, né? O que vai acontecendo? Isaías ele tem uma visão, ele vê Deus sentado em seu trono, muitos serafins, né, em volta do Senhor ali, o manto do Senhor cobria o templo, ele teve uma visão gloriosa, né? E quando ele viu o Senhor, ele temeu, né? Porque ele falou: nossa, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e meus olhos viram o Senhor. Então ele temeu, né? E um dos anjos que estavam lá na presença do Senhor, aquele serafim, ele veio com uma brasa viva e tocou ali os lábios, né, de Isaías. A brasa viva significando ali é um fogo purificador. Bom, que purificar. Então aquele fogo, quando ele tocou, né, aquela brasa viva tocou nos lábios de Isaías, o anjo falou: isso tocou, eis que isso tocou os teus lábios, seus pecados foram apagados, né, foram expiados. Então ele já não tinha mais pecado quando ele estava ali na presença do Senhor, vendo aquela grande visão. E ele ouve a voz do Senhor. A voz estava falando no geral, né? Não se dirigiu diretamente chamando o nome dele Isaías. A voz pegou e disse assim, na verdade, né? A quem enviarei, né, para compartilhar o evangelho a esse povo? E olha só o que Isaías diz lá no versículo 8. E depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Olha que legal, né? Isaías ele teve o perdão dos seus pecados e nesse momento ele sentiu muita gratidão ao Senhor. E por isso, quando o Senhor falou: a quem eu enviarei? Né? Quem nós vamos mandar para pregar o evangelho? Isaías ele mesmo se oferece: eis-me aqui, envia a mim. Ele queria, por causa que Jesus Cristo ele pagou os pecados dele, ele queria retribuir, ele queria, por meio de gratidão, compartilhar o evangelho. E aí ele é chamado para compartilhar o evangelho às pessoas, ele é chamado como um profeta. Mas é interessante ver que ele se ofereceu, né? Essa espontaneidade dele ao reconhecer que os seus pecados haviam sido apagados. Então nós podemos compartilhar o evangelho por causa dessa gratidão, por causa pelo que Cristo fez por nós, né? Então tem vários motivos por que nós podemos compartilhar o evangelho, vários motivos. E um deles é gratidão, tá bom? Amor ao próximo, gratidão. Então vamos fazer isso, compartilhar o evangelho com as pessoas por gratidão, tá bom? Então, conforme essa mensagem aqui mesmo diz, quando o Senhor diz para Harry Smith: espera um pouco mais, é porque a igreja não estava estabelecida, o livro de Mormon não estava sido traduzido. Ele falou: mantém silêncio para não fazer alvoroço, tinha muitos inimigos ao redor ali ainda, poderiam tentar roubar os registros, coisas assim. Então, naquele momento ele disse isso. Hoje não há nada que nos impeça de compartilhar o evangelho. Então, vamos compartilhar o evangelho com nossos amigos. Amanhã eu posso dar mais ideias sobre isso também. Bom, como nós podemos fazer isso? Eu deixo essa mensagem com vocês. Se alguém tiver alguma experiência que compartilhou o evangelho, que alguém quiser fazer um comentário, talvez eu possa trazer esse comentário aqui na mensagem de amanhã. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.